o exame de consciência. Gente, a doutrina da igreja é tão rica. Você no catecismo da igreja católica, depois se tiver um tempo, coloca como uma meta, não é, para você aos poucos ir lendo e estudando. Lá no artigo, a partir do artigo 1420 e seguintes, vai falar sobre os sacramentos de cura, e um deles é exatamente o sacramento da confissão, ao lado da unção dos enfermos também. E no parágrafo 1441 vai dizer: só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra. E exerce esse poder divino. Teus pecados estão perdoados, como está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, São Lucas, capítulo 7. Mas ainda em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que o exerçam em seu nome. O Senhor confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados, né, eles estarão perdoados. Aqueles a quem negarem este perdão, eles estarão retidos. O Senhor confiou ao seu ministério apostólico. E nós temos então esta graça de termos o sacramento da confissão através dos ministros ordenados, os sacerdotes, o Senhor, que receberam do próprio Jesus este encargo. Dos bispos, os bispos para os sacerdotes, que têm então este encargo, receberam do próprio Deus e o fazem em nome de Deus. Essa graça de perdoar os pecados, é Deus que age na pessoa do sacerdote. Esta é a fé da igreja. Mas o que é necessário então para uma boa confissão? O exame de consciência é o primeiro passo, que é o que nós vamos fazer aqui. E lá no parágrafo 1384 do Catecismo vai dizer, 1385, o Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Mas para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios 11. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação. Ou seja, deve confessar-se antes de receber a comunhão. Está aqui. O Catecismo da Igreja Católica, com base na Palavra de Deus, é preciso examinar a consciência. E se estamos em pecado grave, é preciso antes buscar o sacramento da confissão. E no parágrafo 1854 até o 1864 vai falar sobre a gravidade do pecado. Pecado mortal, pecado venial. Gente, é muito, muito conteúdo. Eu convido você a aprofundar o seu conhecimento a respeito destes pontos. Nós temos muitas formações aqui no canal, formações com nosso irmão Luiz Maria, irmão Emanuel Maria, com base no catecismo, na palavra, na Sagrada Escritura. Mas vamos lá, o que é o pecado? O catecismo define assim: é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem, ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus. O homem destrói a si mesmo quando peca. Ele ofende a Deus e ele destrói a si mesmo. Nós poderíamos dizer, junto com os santos, o pecado é sempre uma imperfeição no amor. É uma ofensa a Deus, destrói a nós mesmos. Então nós queremos examinar a nossa consciência. Aonde que nós então cometemos essa falta contra a razão, a verdade, contra o amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. E nós vamos iniciar pelo primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. O irmão Luiz Maria diz que quem
E diz isso junto com a igreja: quem observa o primeiro, observa todos os outros. Quem cumpre o primeiro mandamento, cumpre todos os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o exame de consciência é o primeiro passo para uma boa confissão. E o que é o exame de consciência? É refletir sobre tudo aquilo que nos tenha podido afastar de Deus. Que conselhos daria a um penitente para fazer uma boa confissão? Perguntou-se certa vez ao Papa Francisco, ele disse que pense na verdade da sua vida frente a Deus. Que saiba olhar com sinceridade para si mesmo e para o seu pecado. Que se sinta pecador e se deixe surpreender por Deus. O exame de consciência consiste em refletir sobre aquelas ações, pensamentos ou palavras que nos tenham podido afastar de Deus. Ofender os outros ou causar-nos dano interiormente. É o momento de ser sincero consigo próprio e com Deus, sabendo que Ele não quer que os nossos pecados passados nos oprimam, mas antes deseja libertar-nos dele para podermos viver como bons filhos seus. Então nós vamos fazendo aqui algumas perguntas que vão lhe ajudar no seu exame de consciência. Porque às vezes ao dizer assim, amar Deus não é acima de todas as coisas, com todo o teu coração, a gente ainda fica meio perdido. Mas quando foi que eu não amei Deus acima de todas as coisas? Então, nós vamos fazendo algumas perguntas para lhe ajudar. Então, é o momento de ser muito sincero consigo, com Deus. Pecado não confessado é pecado não perdoado. E o salmista vai dizer, enquanto eu silenciei o meu pecado, os meus ossos definhavam, eu adoecia. Olha como isso é forte. Enquanto eu silenciei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Diante daquele paralítico, Jesus vai dizer primeiro, os teus pecados estão perdoados. Era preciso primeiro curar a sua alma, a cura espiritual. Então, pecado silenciado, pecado não confessado é pecado não perdoado. Ele está apodrecendo, ou seja, você está apodrecendo junto com o teu pecado. Então você diante de Deus, peça o auxílio da Santíssima Virgem, de São José, do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia